Olá pessoal, hoje na nossa aula nós vamos fazer a primeira formatação no documento do Word. Para isso você precisa acessar o ambiente virtual e baixar o arquivo chamado Curiosidades. Quando você baixar, automaticamente ele já vai aparecer aqui embaixo no seu navegador. E aí é só clicar para abrir o documento. Se por acaso não tiver aí, não aparecer aí na barrinha embaixo, vocês podem acessar aqui embaixo essa pastinha chamada Explorador de Arquivos ou Windows Explorer, dependendo da versão do Windows que você estiver usando. Quando você clica aí, ele vai abrir essa janela. E aí eu vou ter aqui a opção Downloads. O seu documento vai estar aqui dentro, Curiosidades. É só dar 2 cliques que ele vai abrir diretamente lá no Word. Então eu vou fechar aqui que meu documento já está aberto. Então, como é a primeira vez que eu estou abrindo esse documento, ele vai abrir uma barrinha amarelinha aqui pedindo para habilitar a edição, ou seja, para você clicar e dizer que quer alterar esse documento. Então eu vou habilitar a edição. Como vocês estão vendo, é um documento copiado da internet. Toda a formatação dele a gente já vê logo de cara que foi copiado da internet. Quando vocês fazem trabalho, que vocês copiam de lá e só cola e imprime, é claro que o professor vai saber que você tirou da internet e não alterou nada. Então a gente tem que pelo menos limpar a formatação e deixar ela bonitinha para que o professor não olhe logo de cara e saiba que você copiou aí tudo literalmente da internet. Não faça isso, pessoal. Se for copiar alguma coisa, tem que citar a fonte. Os trabalhos, por favor, façam certinho. Escrevam com as palavras de vocês. Não fiquem fazendo isso daqui. Eu estou ensinando como limpar a formatação, porque todos os documentos que a gente vai trabalhar aqui, como exemplo de formatação, a gente sempre vai fazer isso que nós vamos fazer na aula hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é limpar essa formatação. Então eu preciso que todo o texto esteja selecionado. Existem várias formas de selecionar aí um pedaço do texto, uma linha só, todo o texto. Por que eu seleciono? Eu preciso dizer para o Word aonde eu quero aplicar as formatações que estão aparecendo aqui. Se eu não selecionar nada, ele só vai aplicar na linha que estiver piscando o cursor. Então, nesse caso, como eu quero aplicar em todo o meu documento, que tem aí 6 páginas, então a gente precisa selecionar essas 6 páginas. A forma mais fácil é pelo atalho no teclado. Então, tem aí a teclinha Ctrl, vocês vão segurar essa tecla, e enquanto vocês seguram ela, apertam na letra T, Ctrl T. Ele vai selecionar as minhas 6 páginas que estão aí. Então, tudo que tiver selecionado a partir de agora, tudo que eu aplicar no que tiver selecionado, ele já vai aparecer aqui na tela o que eu coloquei. A primeira coisa que nós vamos fazer depois de selecionar tudo é clicar nesse botãozinho que está dentro da guia Página Inicial. Dentro do grupo Fonte, tem esse botão aqui, Limpar Formatação. Quando eu passo o mouse em cima, já aparece Limpar Formatação. Você só precisa dar um clique, olha só. Ele padroniza todo o meu texto. Se vocês olharem tudo que está selecionado aí, ele colocou com a mesma letra, mesmo tamanho, mesmo espaçamento. A gente vai alterar tudo isso daí. Porque não é simplesmente limpar e largar. Ainda tem muitas coisas para a gente alterar aí. Depois disso, nós vamos aproveitar e vamos mudar a fonte, ou seja, o tipo da letra. Então eu tenho aqui, ó, dentro do grupo Fonte, ou seja, o tipo de letra. Se você clicar na setinha do lado, vai aparecer vários tipos. Você poderia utilizar qualquer uma delas. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar Arial, apenas Arial. Vai ter outros tipos de Arial, mas é esse daqui, Arial. E vou clicar. Ele já colocou todo o meu texto em Arial. Além disso, eu tenho que padronizar o tamanho das letras. Então, o nosso padrão aí é tamanho 12. Então, eu tenho aqui do ladinho da fonte, tamanho da fonte.
ele me permite clicar aí dentro, olha lá meu cursor piscando, para eu poder digitar. Então eu vou digitar 12 e vou dar Enter. Pronto, ele colocou em tamanho 12. Eu também tenho a opção aí do tamanho da fonte, uma setinha do lado, que ele já vem alguns tamanhos assim, padrão. Conforme você for passando em cima aí, ele vai mostrando. Mas nesse caso a gente vai manter, tá? Em 12, não vamos alterar, porque é isso. Então, Arial 12. Uma outra coisa que a gente tem que mudar também, e que ainda está dentro do grupo fonte, é a cor do texto. A cor do texto tem que estar em preto. Às vezes você olha, acha que está tudo em preto. Ó, já vejo aqui que tem um em azul, porque tem um link aqui ainda. A gente vai aprender a tirar isso nas outras aulas. Só que, às vezes, quando você copia da internet e limpa a formatação, ainda assim ele não coloca o seu texto em preto. Nem sempre, tá, pessoal? Ele coloca em cinza escuro. E aí parece preto. E se você chegar a imprimir isso daí, você vai ver que fica um pouquinho mais claro. Mas é porque está em cinza escuro. Então, nesse caso, a gente tem que colocar em preto. Então, eu tenho esse A com esse risquinho embaixo, que é a cor da fonte. E aí, eu clico na setinha do lado. E a cor preta que a gente precisa colocar no texto é essa daqui, ó, automático. Quando eu clico em automático, ele já vai colocar tudo em preto. Ó. Até aquele que estava em azul já ficou em preto. Então, sempre coloque em preto. Outra coisa importante aí é o alinhamento. O que seria um alinhamento do texto? É essa parte aqui, ó. Tá vendo que ela tá toda desalinhada? Do lado direito de vocês aí? A gente precisa alinhar. Então, dentro do grupo parágrafo, eu tenho 4 tipos de alinhamento aqui embaixo. Se você for passando o mouse em cima, vai aparecer o nome de cada alinhamento desse. Para todo o meu texto, eu sempre vou utilizar esse último alinhamento que está aqui, que é o justificar, ou justificado, né? E ele já aparece ali também o atalho, Ctrl J. Observe como ficou agora certinho aqui o alinhamento também do lado direito, ou seja, ele justificou dos dois lados. Depois disso daí, ainda dentro do grupo parágrafo, a gente precisa alterar aí espaçamento entre cada uma dessas linhas aqui. Então, a gente tem o espaçamento padrão também. E além do espaçamento entre cada linha, nós também temos um espaçamento antes de um parágrafo e depois de um parágrafo. Isso daí a gente também vai colocar padrão. Então, dentro do grupo parágrafo, eu tenho esse menu aqui do lado. Tá vendo que tem uma setinha para baixo? É o menu do grupo parágrafo. E aí, quando eu clicar, ele vai abrir uma janela com algumas opções. Dentro dessa janelinha, a gente vai utilizar somente essa parte onde está escrito espaçamento. Esse espaçamento escrito antes e depois, ele tem que estar 0. Que ele está me dizendo que tem que ter um espaçamento antes de um parágrafo e depois de um parágrafo. Então, como eu não quero esse espaçamento entre um parágrafo e outro, aqui eu vou colocar 0. E o espaçamento entre as linhas, ou seja, entre cada uma das linhas que tem no documento, o padrão é 1,5 linhas. Então, eu vou colocar ali. Então, configurou esses 3 itens aqui, a gente clica OK. Olha só, ele já deu o espaçamento de 1,5. Então, dentro do grupo fonte, dentro do grupo parágrafo, a gente já fez as formatações básicas. E agora, por último, eu ensinei até na primeira aula como colocar essa régua. Porque eu falei que tinha esses botõezinhos aqui dentro que seriam importantes para a gente trabalhar dentro do texto. Quando você vai escrever um texto no seu caderno ou para entregar uma atividade, sempre no primeiro parágrafo você dá um espaço, né? Sempre na primeira linha do parágrafo você dá um espaço, aí você começa a escrever. Isso daí se chama recuo. Esse recuo dá pra gente colocar aqui também. E por isso que a gente tem a régua, porque a régua permite a gente colocar esse recuo. Então, observem aqui, ó, esses 3 itens que tem aqui, não parece ser um só. Mas é um triângulo para baixo, né, um triângulo invertido, um triângulo normal e um quadradinho. Se você passar o mouse no primeiro triângulo ali, ó, colocar lá em cima, ele vai aparecer recuo da primeira linha. Ou seja, eu vou dar aquele espacinho na primeira linha de cada parágrafo. Como é que eu faço para colocar esse recuo? Vamos colocar em 1 centímetro. Eu vou clicar em cima e vou arrastar, ó, clicado. E aí eu solto o dedo do mouse. Observe que em cada parágrafo ele colocou o recuo de 1 centímetro.
O outro recuo é esse triângulo aqui, cuidado para não colocar no de baixo, que é o quadradinho. Então, é o recuo deslocado. Esse recuo ele só não vai mexer na primeira linha, ele vai mexer em todas as outras. Vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui, vou colocar em 2. Olha só, ele manteve o recuo da primeira linha em 1 centímetro e todas as outras linhas ele colocou em 2. Só que isso daqui é só para teste, então eu vou voltar ele para 0, que é o certo. E o último aqui, que é aquele quadradinho, ele fala que é um recuo à esquerda. Ou seja, eu vou recuar tudo para a esquerda, tanto a primeira linha quanto as outras linhas, do jeito que tiver travado ali. Então, eu vou arrastar aqui, ó, ele para 3. Olha só, ele manteve aquele 1 centímetro da primeira linha, manteve aqui reto do lado e colocou lá em 3 centímetros. Mas também não é isso que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar o recuo da primeira linha em 1 centímetro. Então, a formatação básica, de limpar mesmo a formatação e deixar o texto preparado para a gente trabalhar, é tudo isso que a gente aprendeu hoje. Seleciona todo o texto, limpa a formatação. É a primeira coisa, limpar a formatação. E aí depois vocês vão padronizando. Tamanho da fonte, a cor em preto. Depois dentro do parágrafo vocês justificam. Coloca o espaçamento entre linhas em 1,5. O espaçamento entre um parágrafo e outro coloca em 0. E por último, vocês colocam o recuo da primeira linha. Então, esse texto aqui, agora eu já posso clicar em qualquer lugar e tirar a seleção. A gente vai salvar ele. Então, para salvar, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, salvar. Ou como o próprio atalho que está aparecendo lá, Ctrl B. Salvou. Eu posso fechar meu texto que ele vai estar exatamente assim. Porque daí na próxima aula a gente vai utilizar o mesmo texto para continuar explicando como que a gente vai fazer essas formatações. Então, lembrando que esse texto, do jeito que você salvou aí no Ctrl B, ele está dentro da pasta Downloads, onde eu mostrei lá no início do vídeo. Precisando, é só ir lá buscar de novo. Nesse caso aqui eu já posso fechar. E na próxima aula a gente continua esse texto aqui com as próximas formatações. Até mais!